O arrependimento de Ricardo. Ele riu quando ela disse que estava grávida, mas 2 anos depois, bastou um olhar para os gêmeos com seus olhos para que o homem mais poderoso da sala caísse de joelhos. O restaurante estava silencioso daquela forma artificial e controlada que vinha com o dinheiro e a reputação. Uma música suave flutuava no ar, taças tilintavam gentilmente e tudo era polido até a perfeição. Ricardo Fontes estava sentado em sua mesa habitual perto da janela, sua postura relaxada, sua confiança inquestionável. Como CEO de uma rede de hotéis de luxo, ele estava acostumado a ser admirado, ouvido, obedecido. O poder havia se instalado nele como uma segunda pele. Elisa Mendes estava a poucos passos de distância, com as mãos entrelaçadas enquanto esperava o momento certo para se aproximar. Ela usava seu uniforme padrão, simples e limpo, o tecido esticado levemente sobre seu abdômen de uma forma que ela não conseguia mais esconder. Por semanas ela havia ensaiado essa conversa em sua mente, imaginando dúzias de versões, nenhuma delas fácil, todas elas assustadoras. Quando Ricardo finalmente olhou para ela, sua expressão mudou apenas brevemente, oscilando com uma leve irritação pela interrupção. Sim? Perguntou ele casualmente. Elisa engoliu em seco. Preciso falar com você, em particular. Ele olhou para o relógio, depois gesticulou preguiçosamente para a cadeira vazia à sua frente. Você tem 2 minutos. Ela se sentou lentamente, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O cheiro do perfume caro misturava-se com o aroma familiar do restaurante, ancorando-a e fazendo o momento parecer dolorosamente real. Estou grávida, disse ela, forçando as palavras antes que a coragem pudesse falhar. Por um segundo, Ricardo simplesmente olhou para ela, como se processasse uma piada inesperada. Então ele riu. Não alto, nem cruelmente a princípio, mas com clara descrença, balançando a cabeça levemente. Você está falando sério? Perguntou ele, a diversão surgindo em sua voz. Elisa, isso não tem graça. O rosto dela perdeu a cor. Não estou brincando, é seu. Foi quando o sorriso dele endureceu. Não, disse ele secamente. Isso não é possível. E mesmo que fosse, isso não é problema meu. Elisa sentiu a sala inclinar levemente. Não estou pedindo dinheiro, disse ela baixinho. Só achei que você deveria saber. Ricardo inclinou-se para trás em sua cadeira, cruzando os braços, seus olhos azuis, frios e desdenhosos. Você sabia exatamente o que estava fazendo, respondeu ele. Não espere que eu entre nessa fantasia. Lágrimas queimavam atrás dos olhos dela, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela se levantou lentamente, as mãos tremendo agora, seu corpo inteiro tenso de humilhação. Eu confiei em você, disse ela, sua voz mal audível. Ricardo debochou. Esse foi o seu erro. Elisa se virou e caminhou para longe, cada passo mais pesado que o anterior, sua visão ficando turva enquanto desaparecia nos fundos do restaurante. Ricardo a observou partir por apenas um momento antes de voltar para sua bebida, com a risada dos clientes próximos engolindo o silêncio que ela deixou para trás. Ele não tinha ideia de que o momento que descartou tão facilmente voltaria um dia para estraçalhar tudo o que acreditava sobre si mesmo. As semanas que se seguiram passaram em um borrão de exaustão e determinação silenciosa. Elisa continuou trabalhando no restaurante pelo tempo que seu corpo permitiu, forçando-se a turnos longos, mesmo quando náuseas e tonturas tornaram-se companheiras constantes. Cada passo parecia mais pesado que o anterior,
mas ela se recusava a pedir tratamento especial ou simpatia. Orgulho e medo a impulsionavam em igual medida. Ela não podia arcar com a fraqueza, não agora. Ricardo a evitava completamente. Os horários deles mudaram de uma forma que tornava encontros casuais impossíveis, e quando seus caminhos se cruzavam, o olhar dele passava por ela como se ela não existisse mais. Para ele, ela já havia sido descartada, arquivada como um inconveniente indigno de mais pensamentos. Elisa notou a mudança imediatamente, mas não disse nada. O silêncio, ela aprendeu, era mais seguro que a esperança. Conforme sua gravidez progredia, o desgaste físico tornou-se difícil de ignorar. Algumas noites ela retornava para seu pequeno apartamento mal conseguindo ficar de pé, desabando no sofá ainda de uniforme. Ela falava em voz alta para a sala silenciosa às vezes, descansando a mão na barriga, sussurrando desculpas para a vida crescendo dentro dela pela incerteza que os aguardava. O medo rastejava durante as longas horas da noite, mas toda manhã ela se forçava a levantar e tentar novamente. Quando o médico confirmou que ela estava carregando gêmeos, Elisa ficou paralisada na sala de exames, a notícia caindo sobre ela em ondas. 2 batimentos cardíacos, 2 vidas. A responsabilidade dobrou instantaneamente, junto com seu medo. Ela considerou ligar para Ricardo então, apenas mais uma vez, mas a lembrança da risada dele a parou abruptamente. Ela saiu da clínica sozinha, segurando as imagens do ultrassom, que não tinha certeza se era corajosa o suficiente para olhar. Seu corpo começou a lutar conforme os meses passavam. A gravidez foi difícil, complicada pela exaustão e pelo estresse, e, eventualmente, seu médico insistiu que ela parasse de trabalhar. O restaurante a substituiu sem hesitação. Seu último contra-cheque mal cobria o aluguel. O orgulho a impediu de pedir ajuda a qualquer pessoa, mesmo quando o dinheiro ficou perigosamente escasso. Elisa deu à luz cedo em uma noite de tempestade que pareceu infinita. A dor era esmagadora, mas o medo a empurrou através dela. Quando os choros finalmente encheram a sala de parto, agudos e frágeis, ela desabou completamente. Mateus e Lucas eram pequenos, mais fracos do que deveriam ser, seus dedos minúsculos curvando-se instintivamente em volta dos dela, como se pedissem para ela não soltar. Ela ficou no hospital mais tempo do que o esperado, observando monitores, contando respirações, rezando silenciosamente. Ninguém sentou ao lado de sua cama. Ninguém veio correndo quando as enfermeiras davam as atualizações. Era apenas ela, aprendendo a ser mãe de 2 meninos recém-nascidos de uma vez, aprendendo a ser forte quando se sentia tudo, menos isso. Ela escreveu uma mensagem para Ricardo uma vez, tarde da noite, segurando um bebê enquanto o outro dormia contra seu peito. As palavras eram simples. Eles nasceram, são meninos. São seus. Ela encarou a tela por um longo tempo antes de enviar. A mensagem nunca foi respondida. Quando ela preencheu as certidões de nascimento, sua mão tremeu ao deixar o nome do pai em branco. O espaço parecia mais barulhento do que qualquer acusação. Doeu mais do que ela esperava, mas também endureceu algo dentro dela. Se ela ia criá-lo sozinha, então faria isso completamente, sem esperar por um homem que já havia escolhido não acreditar nela. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis de sua vida. O sono vinha em fragmentos. A preocupação tornou-se constante. Ela aprendeu como acalmar 2 bebês chorando ao mesmo tempo, como esticar um real impossivelmente longe, como sorrir através de uma exaustão tão profunda que parecia permanente. Ela retornou ao trabalho quando pôde, pegando turnos em um restaurante menor,
equilibrando horários em torno da creche, doenças e fadiga interminável. Mateus era mais barulhento, impaciente, sempre alcançando para fora, enquanto Lucas observava o mundo silenciosamente, absorvendo tudo com largos olhos azuis. Ambos tinham cabelos castanhos, grossos e teimosos, e o mesmo olhar marcante que encarava Elisa, de volta do espelho da memória, que ela tentava não revisitar. Às vezes, tarde da noite, ela se perguntava se Ricardo alguma vez pensava nela. Se ele se lembrava da forma como riu. Se ele reconheceria a si mesmo em seus filhos, se algum dia os visse. O pensamento trazia dor, mas também determinação. Ela havia sobrevivido sem ele. Seus filhos cresceriam amados, protegidos e queridos. E, no entanto, em algum lugar profundo lá dentro, Elisa sabia que a verdade não havia terminado de se revelar. O destino, ela suspeitava, tinha um senso de tempo cruel. 2 anos depois, a vida havia se assentado em um ritmo que Elisa nunca teria escolhido, mas que aprendera a sobreviver. As manhãs começavam antes do nascer do sol, sempre do mesmo jeito, com mãos pequenas puxando sua camisa e vozes familiares chamando de seus berços. Mateus era sempre o primeiro acordado, impaciente e exigente, enquanto Lucas seguia mais silenciosamente, observando o mundo com sérios olhos azuis que pareciam pensativos demais para uma criança de sua idade. Elisa movia-se pelo pequeno apartamento por instinto, preparando mamadeiras, trocando roupas, murmurando garantias que mal tinha energia para sentir. Ela trabalhava em um restaurante de bairro modesto agora, nada como o lugar elegante onde sua vida se fragmentara anos atrás. O pagamento era menor, as horas mais longas, mas o gerente era gentil e flexível. E isso importava mais do que prestígio. Naquela tarde, em particular, o restaurante fervilhava com seu caos habitual. Pratos batiam, vozes se sobrepunham e o ar cheirava a fritura e café. Elisa equilibrava uma bandeja em um braço enquanto mantinha um olho no relógio, contando os minutos até seu turno terminar e ela poder buscar os meninos na creche. Ela nunca esperou ver Ricardo Fontes novamente. Ele entrou cercado por pessoas, sua presença inconfundível mesmo antes de ela reconhecer seu rosto. Ele parecia quase o mesmo de sempre, polido e confiante, vestido em um terno caro que parecia absurdamente fora de lugar entre os bancos gastos e as mesas lascadas. Risadas o seguiam facilmente e várias cabeças se viravam instintivamente em sua direção. Elisa congelou por uma fração de segundo. Seu coração começou a bater tão forte que ela se sentiu tonta, memórias voltando com clareza dolorosa. Ela disse a si mesma para respirar, para se mover, para fingir que não o tinha notado. Mas era tarde demais. O destino, cruel e preciso, o havia colocado diretamente em sua linha de visão. Ricardo não a tinha visto ainda. Ele estava focado nas pessoas ao seu redor, gesticulando casualmente enquanto falava, inteiramente inconsciente do desastre silencioso se desenrolando a poucos metros de distância. Elisa virou bruscamente e desapareceu no corredor dos fundos, segurando a borda de um balcão até que suas mãos parassem de tremer. Ela não queria isso. Ela não precisava disso. Ela havia construído uma paz frágil e se recusava a deixá-lo rasgá-la novamente. Quando seu turno finalmente terminou, o sol já estava começando a baixar no céu, lançando uma luz quente pela rua. Elisa caminhou em direção à creche com uma mistura familiar de exaustão e antecipação, seu corpo doendo, sua mente já mudando para o modo mãe. No momento em que Mateus e Lucas a viram, eles abriram largos sorrisos, braços minúsculos esticando-se, vozes chamando seu nome. A tensão em seu peito aliviou instantaneamente enquanto ela os levantava,
um em cada quadril, sentindo o peso deles ancorá-la no presente. Ela não notou o carro preto no início. Ricardo estava sentado no banco de trás, ouvindo pela metade seu motorista, seus pensamentos em outro lugar após uma reunião improdutiva. Seu olhar derivou ociosamente pela janela e então parou. Elisa estava na calçada à frente, segurando duas crianças pequenas. Por um momento, sua mente rejeitou o que seus olhos estavam vendo, remodelando aquilo em coincidência, imaginação, qualquer coisa mais segura que a verdade. Então um dos meninos riu, virando seu rosto totalmente para a rua. O fôlego de Ricardo travou bruscamente. Cabelo castanho, olhos azuis, os olhos dele. O carro desacelerou enquanto seu coração começava a disparar, o reconhecimento batendo nele com força aterrorizante. O segundo menino moveu-se nos braços de Elisa, idêntico ao primeiro, a semelhança inegável agora que tinha tomado forma. Seu estômago afundou, seu peito apertando até doer para respirar. "Pare o carro", disse ele de repente, sua voz tensa. O motorista hesitou, mas obedeceu. Elisa ouviu o som dos pneus atrás dela e se virou instintivamente, o pavor se instalando fundo em seu íntimo antes que seus olhos confirmassem. O momento se esticou insuportavelmente enquanto Ricardo saía para a calçada, sua confiança desaparecida, sua expressão despojada. Seus olhos se encontraram. Por vários segundos, nenhum deles falou. O barulho da cidade borrou-se ao fundo enquanto anos de silêncio colapsavam naquele único espaço entre eles. O olhar de Ricardo caiu para as crianças novamente, seu rosto perdendo a cor conforme o entendimento tomava conta totalmente. Sua garganta apertou e, antes que pudesse se conter, lágrimas encheram seus olhos, transbordando enquanto sua compostura finalmente se estilhaçava. "Meu Deus!" sussurrou ele. "Elisa!" Mateus olhou para ele com curiosidade aberta e então sorriu brilhantemente. "Mamãe", disse ele apontando, "aquele homem parece com a gente." Ricardo caiu de joelhos sem pensar, uma mão cobrindo a boca enquanto um som quebrado escapava dele. Pela primeira vez em sua vida, não havia nada atrás do que se esconder. Sem dinheiro, sem poder, sem negação. Apenas o peso insuportável de uma verdade da qual ele havia rido, agora parada na sua frente, chamando-o à prestação de contas. Elisa apertou o aperto nos meninos instintivamente, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar. O mundo havia se estreitado para o trecho de calçada entre eles, o zumbido do tráfego e vozes distantes desaparecendo em um borrão maçante e indistinto. Ricardo ainda estava ajoelhado na frente dela, seu terno amassando contra o concreto, seu rosto pálido e desprotegido de uma forma que ela nunca vira antes. "Não", disse ela calmamente, sua voz firme apesar da tempestade surgindo dentro dela. "Por favor, não faça isso aqui." Ricardo olhou para ela, seus olhos vermelhos desfocados, como se estivesse tentando entender como havia chegado àquele momento. "Eles são meus", disse ele, não como uma pergunta, mas como uma percepção se assentando tarde demais. "Eles são realmente meus." Elisa engoliu em seco, a dor familiar apertando seu peito. "Você não consegue decidir isso agora", respondeu ela. "Você decidiu 2 anos atrás." Mateus se contorceu em seus braços, alcançando Ricardo com curiosidade inocente, enquanto Lucas observava silenciosamente, seus pequenos dedos segurando o tecido da jaqueta dela. O contraste quebrou Ricardo completamente. Ele se levantou lentamente, limpando o rosto com as costas da mão, constrangimento e arrependimento lutando abertamente através de suas feições. "Eu não sabia", disse ele roucamente.
Eu estava errado. Eu fui cruel. Eu ri e eu pensei que era mais fácil não acreditar em você. Elisa mudou o peso, a exaustão infiltrando-se em seus ossos. Eu te disse a verdade, disse ela. E você escolheu não ouvir. Eu passei noites em hospitais sozinha. Eu preenchi papelada sozinha. Eu aprendi como ser mãe de 2 bebês sozinha, enquanto você continuava vivendo sua vida. Suas palavras não foram gritadas. Elas não precisavam ser. Cada sentença pousava com força silenciosa, despindo qualquer defesa que Ricardo pudesse ter tentado construir. As pessoas estavam começando a notar agora, olhando enquanto passavam, diminuindo os passos, sentindo a tensão no ar. Elisa virou-se levemente, protegendo os meninos com seu corpo. Esta não é uma cena para eles, disse ela. Se você quer conversar, não será aqui. Ricardo assentiu rapidamente, o desespero oscilando em seu rosto. Por favor, disse ele. Apenas me dê uma chance de explicar, de ouvir. Ela hesitou, cada instinto avisando-a sobre o quão perigosa a esperança podia ser. No entanto, ela também viu algo que não esperava ver tão claramente. Um remorso que não era mais performático, não era mais controlado. Aquilo a assustou mais do que a arrogância dele jamais fizera. Tem um café do outro lado da rua, disse ela por fim. 10 minutos, só isso. Dentro do café, o ar estava quente e cheirava levemente a café e açúcar. Elisa acomodou os meninos em cadeiras com eficiência praticada, puxando lanches de sua bolsa, murmurando suavemente até que estivessem distraídos. Ricardo sentou-se à frente dela, sua postura rígida, suas mãos entrelaçadas como se tivesse medo de que pudessem se despedaçar. Eu tentei te contatar, começou ele. Depois daquela noite, quero dizer. Eu disse a mim mesmo que você voltaria se fosse real. Elisa soltou um fôlego amargo e sem humor. Eu voltei, disse ela. Você não atendeu. O silêncio caiu entre eles, pesado e sufocante. O olhar de Ricardo derivou novamente para os meninos, para o jeito que Mateus mastigava pensativamente um biscoito, para o jeito que Lucas se inclinava sutilmente em direção ao irmão. Eles se parecem tanto comigo, disse ele suavemente. Eles se parecem com eles mesmos, Elisa corrigiu. E eles são felizes. Isso não é algo que eu vou arriscar, Ricardo assentiu lentamente. Eu não quero tirar nada de você, disse ele. Eu só quero ser o que quer que eles me deixem ser. Elisa o estudou por um longo momento. Ela viu o homem que tinha rido do medo dela, mas também viu o homem que estava agora se desfazendo sob o peso do que tinha negado. A confiança não voltava simplesmente porque lágrimas foram derramadas. Você não ganha perdão instantâneo, disse ela. E você não ganha acesso só porque compartilha o sangue deles. Eu entendo, ele respondeu. Eu farei o que você pedir. Aquele foi o momento em que Elisa percebeu o quanto o poder tinha mudado. 2 anos atrás, ela tinha ficado na frente dele com nada. Agora, tudo o que importava estava nas mãos dela. Ela reuniu os meninos novamente, levantando-os com facilidade familiar. Começaremos com a verdade, disse ela. Um teste de DNA e limites. Se você cruzá-los, acabamos. Ricardo levantou-se também, assentindo sem hesitação. O que for preciso. Ao saírem de volta para a luz do sol, Elisa sentiu o passado pressionar de perto mais uma vez, mas desta vez ela não se sentiu pequena. Ela se sentia cautelosa, cansada e ferozmente protetora. Atrás dela, Ricardo seguiu a uma distância cuidadosa, aprendendo pela primeira vez o que significava não liderar,
Mas esperar. Os dias após aquela reunião desenrolaram-se com uma tensão que Elisa quase podia sentir em seus músculos, como uma prontidão constante para o impacto. Ricardo moveu-se cuidadosamente, exatamente como ela o avisara, nunca ligando sem permissão, nunca aparecendo inesperadamente. Ele enviou uma mensagem na manhã seguinte, curta e contida, perguntando quando seria apropriado agendar o teste de DNA. Ela respondeu com uma data e um endereço de clínica, nada mais. A simplicidade daquilo parecia estranha após tanta espera emocional. No entanto, era necessário. Estrutura era a única coisa mantendo-a ancorada. A clínica era silenciosa e impessoal, toda paredes brancas e vozes abafadas, projetada para manter emoções à distância. Mateus e Lucas sentaram no chão com carrinhos de brinquedo, inconscientes do significado do momento, suas risadas ecoando suavemente pelo corredor. Elisa os observava com uma dor familiar no peito, o medo instintivo que vinha com a percepção de quão facilmente suas vidas poderiam ser interrompidas por adultos que falharam com eles. Ricardo sentou-se à frente dela, sua postura rígida, seu olhar fixo nos meninos mais frequentemente do que nela. Ele parecia diferente agora, despojado da facilidade que um dia o definira. Não havia confiança em seus movimentos, apenas contenção, como se estivesse com medo de que um gesto errado fizesse tudo colapsar. O teste em si foi rápido, quase insultuosamente rápido. Alguns cotonetes, algumas assinaturas, sorrisos educados da equipe que não tinha ideia de que estavam testemunhando a detonação silenciosa do passado cuidadosamente protegido de um homem. Ricardo agradeceu a eles por hábito, então parou a si mesmo, percebendo quão absurda a cortesia parecia diante do que ele estava prestes a perder ou ganhar. Eles não falaram muito depois. Lá fora o céu estava baixo e cinza, a cidade movendo-se sem consideração pelo que acabara de ser posto em movimento. Elisa prendeu os meninos no carrinho, seus movimentos eficientes, praticados, não deixando espaço para hesitação. Resultados estarão prontos em alguns dias, disse ela secamente. Eu estarei aqui, Ricardo respondeu. Sempre que você disser. Ela não respondeu. A espera foi pior do que ela esperava. Memórias que ela tinha enterrado ressurgiram à noite, não convidadas e afiadas. O jeito que ele tinha rido, o jeito que ela tinha ficado lá sozinha, humilhada e apavorada. Ela observava Ricardo agora através da lente daquela dor, procurando por rachaduras, por sinais de que este remorso era temporário, que iria desaparecer assim que a realidade exigisse esforço em vez de emoção. Ricardo, enquanto isso, desvendava-se de maneiras que ninguém ao seu redor entendia. Ele cancelou reuniões sem explicação, ignorou chamadas de seu conselho e passou longas horas sozinho em seu escritório, encarando a cidade sem vê-la. O poder não o confortava mais. O dinheiro parecia sem sentido. Cada pensamento voltava para 2 meninos pequenos que carregavam seu rosto e uma mulher que suportara o que ele tinha descartado. Quando a chamada finalmente veio, Elisa atendeu parada em sua cozinha, uma mão descansando no balcão, a outra apertando o telefone tão forte que seus dedos doíam. Probabilidade de paternidade 99,9%, o médico disse calmamente. Elisa fechou os olhos. Ela sabia, no entanto, ouvir em voz alta, ainda parecia uma porta fechando para sempre. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento quando ela contou a ele. Então o fôlego dele falhou, um som que ele não tentou esconder. Obrigado, ele disse suavemente, por me contar. Naquela noite, ele foi ao apartamento dela pela primeira vez. Não com presentes,
não com desculpas ensaiadas para efeito, mas com uma imobilidade desajeitada que parecia mais honesta do que qualquer outra coisa que ele poderia ter trazido. Os meninos o olhavam cautelosamente do sofá, curiosidade lutando contra a cautela instintiva. Ricardo agachou-se lentamente, mantendo sua voz suave. "Oi", disse ele, "eu sou o Ricardo." Mateus sorriu instantaneamente, sem medo, enquanto Lucas o estudava com concentração séria. Elisa observava de perto, pronta para intervir ao menor sinal de direito ou excesso. Em vez disso, Ricardo ficou exatamente onde estava, deixando os meninos decidirem à distância. Mais tarde, quando os gêmeos estavam distraídos com blocos, Ricardo finalmente falou. "Eu não espero perdão", disse ele. "E eu não espero confiança. Eu só quero fazer isso certo, mesmo que leve anos." Elisa cruzou os braços, a exaustão pesando sobre ela. "Fazer certo significa consistência", ela respondeu. "Significa aparecer quando é inconveniente. Significa não desaparecer quando fica difícil." "Eu não vou", ele disse sem hesitação. "Eu já desapareci uma vez. Eu não sobreviveria fazendo isso de novo." Ela buscou no rosto dele, procurando por certeza e encontrando algo mais silencioso em vez disso. Medo. Não de perda, mas de si mesmo. Naquela noite, após Ricardo sair, Elisa sentou-se na beira da cama observando Mateus e Lucas dormirem, seus pequenos peitos subindo e descendo em ritmo perfeito. A verdade finalmente tinha alcançado todos eles. O que quer que viesse a seguir não seria simples, ou gentil, ou rápido. Mas pela primeira vez desde aquele dia no restaurante 2 anos atrás, Elisa permitiu-se acreditar que o peso que carregara sozinha poderia, apenas talvez, ser compartilhado. A vida não se tornou subitamente mais fácil depois que a verdade foi confirmada. Se tanto, tornou-se mais complicada, em camadas com novas expectativas e responsabilidades desconhecidas que nenhum deles sabia totalmente como navegar. Ricardo começou a aparecer exatamente como tinha prometido, silenciosamente e consistentemente, nunca exigindo mais do que Elisa estava disposta a dar. 2 vezes por semana no início, sempre nos mesmos horários, sempre com uma mensagem enviada antecipadamente e sem protesto se ela dissesse não. Ele aprendeu rápido que a paternidade não era nada como a imagem que ele um dia imaginara à distância. Havia birras que vinham sem aviso, noites quando Mateus se recusava a dormir a menos que alguém sentasse ao lado de sua cama, e manhãs quando Lucas se agarrava à perna de Elisa, sobrecarregado pelo mundo antes do café da manhã. Ricardo observava, ouvia, absorvia, cometendo erros e corrigindo-os sem defensividade. Ele aprendeu como segurar uma colher firme, como dizer a diferença entre um choro de frustração e um de medo, como baixar sua voz em vez de levantá-la. Elisa permanecia cautelosa, sua confiança guardada por anos de autossuficiência. Ela permitia a presença dele, mas nunca assumia que duraria. Ela o corrigia quando ele ultrapassava os limites, recuava quando sentia o aperto familiar em seu peito e lembrava a si mesma diariamente que a esperança, uma vez quebrada, era perigosa. No entanto, ela não podia ignorar as pequenas mudanças acontecendo ao seu redor. Os meninos começaram a perguntar quando Ricardo viria novamente. Mateus esperava pela janela em certas tardes, sua animação impossível de esconder. Lucas, mais reservado, começou a entregar brinquedos a Ricardo sem que fosse pedido, um gesto silencioso de aceitação que parecia muito mais significativo que palavras. A vida de Ricardo fora daquele pequeno apartamento continuava a desvendar-se. Sua ausência da empresa tornou-se impossível de ignorar. Membros do conselho
pressionaram mais forte, investidores ficaram inquietos e rumores começaram a circular, remodelando sua imagem em algo muito menos controlado que antes. Ele ouvia os avisos e os ignorava, escolhendo, em vez disso, sentar-se no chão construindo torres de blocos que eram derrubadas quase imediatamente, rindo apesar de si mesmo quando os meninos celebravam a destruição. Uma noite, após colocar Mateus e Lucas na cama, Elisa encontrou Ricardo parado junto à pia da cozinha, encarando pela janela a rua escura lá embaixo. As luzes da cidade refletiam fracamente no vidro, lançando sombras em seu rosto que o faziam parecer mais velho, mais humano. "Eles me querem de volta em tempo integral", disse ele baixinho. "Com condições." Elisa não perguntou quais eram essas condições. Ela já sabia. "E?", disse ela, mantendo seu tom neutro. "E eu disse não", ele respondeu. "Não como antes, não ao custo de desaparecer novamente." Ela virou-se para encará-lo totalmente, buscando em sua expressão por hesitação e não encontrando nenhuma. "Você não tem que queimar sua vida por nós", ela disse cuidadosamente. "Eu não pedi para você fazer isso." "Eu sei", ele respondeu. "Esta é minha escolha." O peso daquela escolha assentou pesadamente entre eles. Elisa tinha passado 2 anos aprendendo como sobreviver sem ajuda, convencendo-se de que não precisava de ninguém. Permitir espaço para Ricardo em suas vidas significava aceitar vulnerabilidade que ela tinha treinado a si mesma para evitar. O teste real veio mais cedo do que qualquer um deles esperava. Uma noite, Lucas acordou chorando, seu pequeno corpo queimando em febre, sua respiração irregular e rasa. Elisa moveu-se por instinto, checando sua temperatura, reunindo roupas, preparando-se para correr para o hospital. Suas mãos tremiam apesar de sua experiência, o medo cortando através dela com familiaridade brutal. Ricardo estava lá em minutos, tendo passado lá mais cedo naquela noite. Ele não perguntou o que fazer. Ele simplesmente pegou as chaves, envolveu Lucas cuidadosamente em um cobertor e ficou calmo quando Elisa sentiu-se cambaleando. No hospital, horas se arrastaram enquanto médicos examinavam Lucas, fazendo testes, monitorando sua respiração. Mateus dormia enrolado contra Elisa em uma cadeira, exausto e confuso. Ricardo permaneceu de pé, alerta, sua atenção fixa nos menores detalhes, como se a vigilância sozinha pudesse protegê-los. Quando o médico finalmente confirmou que era uma infecção severa, mas tratável, as pernas de Elisa quase cederam. Ricardo a pegou sem hesitação, firmando-a enquanto ela lutava para retomar o controle. "Obrigada", ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse pará-las. Ricardo não respondeu de imediato. Ele simplesmente ficou ali, sua mão firme no ombro dela, não tirando vantagem do momento, não pedindo por mais. Naquela noite, sentada ao lado da cama de hospital de Lucas, Elisa percebeu algo que vinha resistindo. Ricardo não estava mais tentando provar a si mesmo. Ele estava simplesmente ali, através do medo e exaustão e incerteza, sem condições. A percepção a assustou mais do que a arrogância anterior dele jamais fizera. Quando Lucas finalmente adormeceu, Elisa olhou para Ricardo, sua voz baixa e cansada. "Isso não apaga o passado", ela disse. "Eu sei", ele respondeu. "Mas muda o futuro", ela continuou. Ricardo assentiu lentamente. "É tudo o que eu estou pedindo." Elisa inclinou-se para trás na cadeira, observando seu filho dormir, sentindo o peso familiar em seu peito mudar ligeiramente. Pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar uma vida onde ela não estava carregando tudo sozinha. Não porque ela precisasse ser salva,
mas porque alguém tinha finalmente aprendido como ficar. A mudança veio silenciosamente, não através de declarações ou gestos dramáticos, mas através de consequências que Ricardo não podia mais adiar. A empresa convocou uma reunião de emergência e, desta vez, o tom era inequivocamente final. Ele chegou atrasado, não porque não se importasse, mas porque Mateus tinha se recusado a soltar sua manga naquela manhã, seus pequenos dedos apertados, como se sentissem algo prestes a mudar. Ricardo tinha ficado até o menino dormir novamente, escolhendo presença em vez de pontualidade sem hesitação. A sala de reuniões parecia mais fria do que ele lembrava. Rostos que um dia sorriam facilmente para ele, agora o estudavam com impaciência finamente disfarçada. Gráficos foram apresentados, números discutidos, reputações pesadas. Suas ausências prolongadas, sua recusa em seguir condições acordadas, os rumores circulando na imprensa sobre gêmeos que ele tinha negado e então subitamente reconhecido, foram todos expostos com precisão clínica. Isso não é sobre sua vida privada, um dos diretores disse cuidadosamente. É sobre estabilidade. Ricardo ouviu em silêncio, mãos cruzadas, seus pensamentos longe de relatórios trimestrais. Quando foi sua vez de falar, ele não se defendeu. Ele não prometeu refocar ou tranquilizá-los com confiança familiar. Eu não vou desaparecer da vida dos meus filhos, disse ele simplesmente. Se isso me torna instável aos seus olhos, então terminamos. A decisão veio rápido depois disso. Declarações oficiais foram preparadas, um plano de transição foi discutido. Ricardo assinou os papéis sem argumento, sua assinatura firme, apesar da magnitude do que estava entregando. Enquanto saía do prédio, não havia senso de triunfo ou devastação, apenas uma calma estranha e desconhecida. A notícia estourou em horas. Elisa viu primeiro em seu telefone enquanto esperava na fila do supermercado a manchete afiada e imperdoável. Ela sentiu o aperto familiar no peito, medo misturando-se com raiva e algo perigosamente próximo da culpa. Quando chegou em casa, Ricardo já estava lá, sentado no chão com os meninos, construindo uma torre torta de blocos que colapsava a cada poucos minutos entre risadas deleitadas. Ela o observou por um longo momento antes de falar. Você perdeu seu emprego, ela disse baixinho. Ele assentiu. Eu escolhi perder. O instinto dela foi imediato e afiado. Você não tinha que fazer isso. Eu sei, ele respondeu. Mas eu não estava disposto a negociar tempo com eles mais. Elisa virou-se, sobrecarregada por emoções que tinha treinado a si mesma para não indulgenciar. Ela tinha sobrevivido por conta própria. Ela não tinha pedido por sacrifício. Ela nunca quis ser a razão para alguém cair. Naquela noite, após os meninos dormirem, a tensão finalmente veio à tona. Você não pode tomar decisões assim por nossa causa, ela disse andando pela pequena sala. Eu não serei responsável por arruinar sua vida. Ricardo levantou-se lentamente, sua expressão séria, mas calma. Minha vida não foi arruinada, disse ele. Ela estava vazia? Há uma diferença. Ela parou de andar, seu fôlego travando. Você não pode reescrever a história, ela disse. Você riu de mim. Você foi embora. Eu sei, ele respondeu suavemente. E eu passarei o resto da minha vida assumindo isso. Mas eu não deixarei que isso seja o fim de quem eu sou. O silêncio esticou-se entre eles grosso e pesado. Elisa afundou no sofá, a exaustão finalmente quebrando suas defesas. Estou com medo, ela admitiu. Toda vez que começo a acreditar que você vai ficar, lembro como foi fácil você não ficar. Ricardo não se moveu para perto. Ele não tocou nela.
Ele deixou a distância permanecer, respeitando-a. Eu não posso apagar isso, disse ele. Tudo o que posso fazer é ficar agora, mesmo quando não há nada a ganhar. As próximas semanas testaram essa promessa implacavelmente. O dinheiro apertou. Horários mudaram. Ricardo pegou trabalho de consultoria, depois algo menor, ajustando-se a uma vida sem assistência ou prestígio. Ele aparecia toda manhã, montava lancheiras, aprendia rotinas de creche e memorizava rituais de dormir. Quando Elisa trabalhava até tarde, ele cuidava do jantar. Quando Mateus tinha pesadelos, Ricardo sentava ao lado da cama dele até o medo passar. Quando Lucas ficava quieto e retraído em uma tarde, Ricardo percebia antes de qualquer outro e ficava perto sem pressionar. Os meninos mudaram também. Eles pararam de perguntar para onde ele iria em seguida. Pararam de hesitar antes de alcançá-lo. Mateus começou a chamá-lo de papai, sem sugestão, a palavra pousando com certeza, silenciosa em vez de animação. Lucas seguiu mais devagar, mas uma noite, enquanto Ricardo o carregava para dentro após uma longa caminhada, o menino descansou a cabeça no ombro de Ricardo e adormeceu ali, confiando totalmente. Elisa viu tudo isso. Uma noite, enquanto dobrava roupas, ela percebeu que não tinha se sentido sozinha em semanas. A percepção a sobressaltou. Independência tinha sido sua armadura, sua identidade, sua sobrevivência. Deixar alguém compartilhar o peso parecia quase uma traição da mulher que ela tinha sido. Mas também parecia alívio. Quando ela finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Eu não sei como fazer isso sem me perder. Ricardo encontrou o olhar dela firmemente. Você não tem que perder nada, disse ele. Apenas não carregue mais sozinha. Elisa não respondeu de imediato. Ela olhou para o corredor onde seus filhos dormiam, seguros e quentes, a respiração deles firme e tranquila. Pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia algo pelo qual ela tinha que lutar sozinha. Parecia incerto, frágil, irreal. O tempo suavizou as bordas afiadas de tudo que um dia pareceu insuportável. Não apagou o passado, mas o remodelou, transformando feridas em cicatrizes que não sangravam mais ao menor toque. Um ano passou devagar e rápido ao mesmo tempo, marcado não por pontos de virada dramáticos, mas por dias comuns que silenciosamente costuraram suas vidas juntas. Ricardo não vivia mais em um mundo de escritórios de vidro e barulho constante. Seus dias começavam cedo agora, não por causa de reuniões, mas porque 2 meninos pequenos acreditavam que amanhã deveria começar com perguntas e risadas. Ele aprendeu o ritmo das vidas deles intimamente, o jeito que Mateus acordava faminto e barulhento, já planejando o dia, enquanto Lucas preferia silêncio, sentando com seus carrinhos de brinquedo até se sentir pronto para falar. Ricardo adaptou-se sem reclamar, descobrindo uma paciência que nunca soube que possuía. Elisa observava a transformação com uma mistura de descrença e esperança cuidadosa. Ela notava como Ricardo nunca perdia uma busca na creche, como ele lembrava consultas médicas sem lembretes, como ele se ajoelhava para encontrar os meninos no nível dos olhos quando eles estavam chateados em vez de descartar os sentimentos deles. Ele não tentava comprar a afeição deles ou compensar o tempo perdido com grandes gestos. Ele simplesmente ficava, dia após dia, mesmo quando a exaustão pesava sobre todos eles. Eles se mudaram para um apartamento ligeiramente maior na borda da cidade, mais perto de parques e ruas mais calmas. Não era luxuoso, mas parecia vivo. As paredes lentamente se encheram com desenhos de giz de cera,
móveis descombinados e fotografias que Elisa um dia acreditara que nunca teria. Havia discussões, momentos de tensão, noites quando o medo rastejava de volta não convidado, mas havia também risadas que vinham mais fáceis do que antes e um senso de responsabilidade compartilhada que ancorava ambos. Elisa voltou à escola em tempo parcial, algo que ela tinha adiado por anos, com medo de querer mais do que sobrevivência. Ricardo a encorajou sem pressão, pegando turnos extras e trabalho freelancer para que ela pudesse frequentar as aulas. O suporte a inquietava no início. Ela tinha construído sua identidade em torno de fazer tudo sozinha. Aceitar ajuda parecia pisar em terreno desconhecido, mas lentamente ela aprendeu que dependência não tinha que significar fraqueza. Os meninos floresceram. Mateus tornou-se infinitamente curioso, fazendo perguntas sobre tudo, desde a lua até por que as pessoas choravam. Lucas cresceu mais corajoso, sua natureza quieta, dando lugar a momentos de audácia inesperada, especialmente quando se sentia seguro. Eles discutiam como todos os irmãos fazem, faziam as pazes rapidamente e dormiam a maioria das noites emaranhados, seguros no conhecimento de que alguém sempre viria se chamassem. Uma noite, após os meninos finalmente irem dormir, Elisa e Ricardo sentaram juntos na varanda, as luzes da cidade piscando lá embaixo. O ar estava quente, carregando os sons de tráfego distante e risadas de apartamentos próximos. Eu costumava pensar que o amor era algo que acontecia com você, Elisa disse suavemente. Algo súbito e avassalador. Ricardo ouviu sem interromper. Agora eu acho que é algo que você escolhe, ela continuou. Todo dia, mesmo quando é desconfortável. Ele assentiu lentamente, especialmente então. Ela virou-se para ele, estudando seu rosto, procurando pelo homem que um dia tinha rido do medo dela. O que ela via agora era alguém diferente, moldado pelo arrependimento, responsabilidade e devoção silenciosa. Eu não posso prometer que nunca terei medo de novo, ela disse honestamente. Eu não preciso de promessas, Ricardo respondeu. Apenas honestidade. Meses depois, em uma tarde quente, os quatro estavam em um pequeno parque, observando Mateus e Lucas perseguirem um ao outro através das folhas caídas. A risada dos meninos enchia o ar leve e sem fardo. Papai, olha! Mateus gritou, tentando um pulo desajeitado. Ricardo riu, batendo palmas enquanto Lucas seguia mais cautelosamente. Elisa sentiu algo assentar em seu peito, um senso de paz que ela não sabia que ainda estava procurando. Esta não era a vida que ela tinha imaginado 2 anos atrás, parada sozinha e grávida, descartada e humilhada. Era mais difícil, mais bagunçada e muito mais real. Mais tarde, naquela noite, após os meninos dormirem, Ricardo parou no batente da porta do quarto deles por um longo momento, observando-os respirar. Elisa juntou-se a ele silenciosamente. Eu desperdicei tanto tempo, ele disse, sua voz baixa. Você está aqui agora, ela respondeu. É disso que eles vão se lembrar. Ele buscou a mão dela, não hesitante desta vez, não com medo de ser visto. Ela deixou. O futuro não se desenrolou como um conto de fadas. Não precisava. Desenrolou-se em lancheiras montadas, conversas tarde da noite, pequenos sacrifícios e escolhas feitas repetidamente. Ricardo não era mais definido por seu título ou riqueza. Elisa não era mais definida apenas pela sobrevivência. Eles eram definidos pela família que tinham construído de pedaços quebrados, pelo amor que veio não da perfeição, mas da responsabilidade, crescimento e a coragem de ficar. E pela primeira vez,
Tudo aquilo parecia o suficiente.